Boa! Agora a gente vai para o livro, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, escrito por Machado de Assis. A Bárbara vai ler a sinopse, então, para a gente relembrar. Ai, adoro. Depois de morrer, Brás Cubas decide escrever um livro contando sua vida. Esse protagonista, vindo de uma família rica do Rio de Janeiro do século XIX, narra feitos de uma trajetória muito menos gloriosa do que previa sua ambição, num diálogo saboroso e muito irônico para com o leitor. Então, por que esse livro? Nossa, Machado... É que eu fiquei tão assim, eu adoro. Esse livro eu não sei nem por onde começar a elogiar, porque são tantas as qualidades, né, do livro. Primeiro, Machado de Assis, né, é um cara... Nossa, gente, como é que... Sorte, que acaso, não sei, que presente, que coisa louca ter um Machado de Assis aqui no Brasil, né? Uhum. Esse cara que vê, assim, muito improvável, né? A trajetória dele, assim, muito improvável, né? Um cara de uma origem muito pobre, muito empobrecido, assim, que é esse gênio, assim. Acho que eu não tenho outra palavra para definir o Machado, né? E ele começou a ter contato com livros por conta de uma, de uma esposa dele, né? Que deu, assim, tinha uma biblioteca, tinha livros europeus, norte-americanos. Ele é um autodidata, né? O pai dele era pintor de paredes, a mãe dele era uma lavadeira, mas a mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos, aí o pai dele casou de novo, enfim, é um cara que ficou órfão muito cedo e se fez na vida, assim, mas ele é um cara que tinha uma capacidade intelectual muito grande e é apaixonado por livros, ele lia tudo que aparecia na frente dele e tal, então, mas enfim... O Machado é esse cara que... o livro que eu, na minha juventude, que eu li, reli, que eu mais gostava, era o Dom Casmurro. Porque eu achava fascinante toda aquela história do Bentinho, apaixonado pela Capitu, e era um romance, né? Então, assim, para mim, romance, quando você é jovem, era o que fazia a minha cabeça. Mas depois, um pouco mais velha, comecei a... E, claro, eu li também o Brás Cubas na época, acho que na escola a gente lê muita coisa, né? Do Machado por obrigação. Era obrigatório, E assim, o Brás Cubas não era o livro que se destacava. Mas, quanto mais consciente a gente vai ficando, mais o Brás Cubas vai ficando interessante, né? Então é isso, é sobre um playboy, né? O Brás Cubas é um baita de um playboy, que não faz nada da vida, ele é um cara que vive do dinheiro da família, que a família deixou, e, como dizem, ele é o anti-Midas, né? O cara, tudo que ele toca decai, tudo que ele toca vira decadente. E aí tem essa grande questão, né, sobre se o Machado de Assis, qual era a posição antirracista dele, né? Porque, inclusive, durante muito tempo, primeiro que tentaram embranquecer o Machado, depois tentaram dizer que ele queria se embranquecer, no sentido de que ele era um cara que tinha um gosto muito refinado, né? Ele era um cara muito sofisticado, como se isso fosse sinônimo de embranquecimento, que é uma coisa muito preconceituosa, enfim, em cima do que já era uma coisa muito preconceituosa, mais ainda, né? Dizer que o cara, porque ele gosta de música clássica, ou de Beethoven, ou de literatura europeia, quer dizer que ele queria se embranquecer, é ridículo você pensar isso, né? E dizer que ele não escrevia sobre racismo, ou sobre escravidão, que ele não se posicionava contra a escravatura, o que também é uma grande mentira. Tem um livro que saiu, tem uns 4, 5 anos, que é... Peraí, deixa eu lembrar o nome. É Machado de Assis Afrodescendente, em que tem esse professor que ele discorre longamente sobre isso, assim, sobre como que... Porque as pessoas perguntam, o Machado não se posicionava por quê? Quem é o grande personagem negro de Machado de Assis? Quem é o Zumbi dos Palmares de Machado de Assis? Não tem. Realmente ele não tem isso. O discurso dele não se dá dessa forma, né? Agora, quem é o grande herói branco do Machado de Assis também, gente? Não tem. São todos anti-heróis. O Brás Cubas é um bosta. Ele é isso, é um herdeiro mimado que maltrata as pessoas que trabalham com ele, que não consegue nem tratar bem a mulher que ele ama. Nada. Ele não consegue nada na vida, ele é um grande fracassado. E tem essa coisa genial de que ele é um morto falando. E aí, e essa grande sacada do Machado, porque como é que ele vai falar mal desse playboy? Se ele falasse na terceira pessoa, ele estaria sendo o quê? Um cara que julga, né?
Machado, estaria julgando aquele personagem. Mas quando ele faz o próprio cara ser o narrador, o morto ainda por cima, que também já é genial, né? Ele consegue trabalhar no que o Machado era muito craque, né? Que é de trabalhar o sarcasmo, a ironia. Exato. Então, na hora que ele começa a falar em forma de autocrítica, ele não está falando mal de nada, ele está falando mal de si mesmo, que é o personagem principal, mas que é um playboy idiota. E fica nas Então, entrelinhas. E aí ele vai só dizendo os fracassos, enumerando os fracassos dele, então de como não fui, até aquele capítulo maravilhoso que é de como não fui ministro de Estado. Aí são páginas e páginas que só tem pontinho, tem nada, nada escrito, né? É muito bom, gente. É tudo muito genial, é muito engenhoso, é muito criativo, é muito Brasil, né? Brasil, mas é o Brasil, é esse Brasil da elite, é essa elite que não consegue fazer nada de útil na vida, vive com os escravizados, sabe assim, vive às custas, né? Do dinheiro da família, que maltrata as pessoas. Ele é um E não fracassado. reconhece os privilégios também, né? Ele é um perfeito imbecil, né? Sim. E aí, quando a gente, nesse livro o Machado Afrodescendente, é super interessante porque esse professor, ele enumera todas as coisas que o Machado falava. Vamos lembrar o seguinte, né? Machado escrevia num Brasil em que só 15% da população era alfabetizada. Muito pouca gente sabia ler. E muito mais, dentre os que liam, pouca gente lia livros. As pessoas liam mais os jornais, as crônicas, as revistas. Que saia toda semana. Então, assim, todas as coisas mais, quando que você consegue pegar e realmente, assim, de uma forma um pouco mais escancarada, né, as questões, as posições anti-escravagistas ou antirracistas do Machado, enfim, que denunciavam desigualdade e tudo mais, estavam nos jornais, entende? Então, e ele fazia sempre dessa forma, sempre através da sutileza, da sofisticação, da ironia. Machado não era um ativista panfletário. Aliás, ele nem conseguia falar direito, ele era gago. Machado era gago. Então, Machado não era, a palavra falada não era o meio de comunicação dele, era a escrita. Então as pessoas às vezes cobram dele, não, Machado, ele não sei o quê, ele não falava, ou ele, enfim, não se posicionava. Mentira, Machado se posicionava muito, muito, mas a forma dele manifestar os princípios dele eram a ironia, eram o sarcasmo, Através dos era a sofisticação, era a sutileza, entende? Então, quando você lê o Brás Cubas, é isso, você fala, meu, com um pouco mais de consciência, né, quando, né, os nossos filtros, eles vão também se aprimorando ao longo da vida, né, você fala, meu, era realmente assim, o Machado estava falando muita coisa ali. E é um livro que ele foi lançado nos Estados Unidos na pandemia, em 2020. E foi na mesma época que o George Floyd foi assassinado. E o caso do George Floyd, não sei, teve uma grande infeliz coincidência ali, mas assim, o livro esgotou muito rápido, foi um livro que foi super bem recebido, e assim, a ponto de, sabe, das pessoas falarem assim, nossa, como é que eu não conhecia esse cara? Saiu a TikToker americana aí recentemente, a que ela fez? Ela fez um vídeo falando, ela tem um desafio que ela se propôs a ler um livro de cada país. E aí ela falou, agora eu tô no Brasil, aí na letra B, e eu acho que eu já li o melhor de todos. O que eu vou fazer agora com esse projeto? Porque eu já li Memórias Póstumas, como é que eu não conhecia? Ela chama Courtney Novak. E ela aí viralizou esse vídeo. Você vê outras pessoas valorizando a nossa cultura, às vezes mais do que a gente mesmo. Porque, meu, é um cara que sabe, o Machado, quem leu, assim, não sei se foi o Woody Allen, agora eu preciso lembrar. Mas você falou assim, o Philip Roth, eu não lembro, assim, teve alguém, Susan Sontag, todos esses caras leram o Machado e falaram, isso, tipo, como assim? Que esse gênero, assim, como é que esse escritor não é, sabe, o Faulkner, não é porque ele escrevia em português, entendeu? É igual quando vem não é o filmes Kafka, Exato. sabe? Exato. Como que esse cara não é um dos grandes porque é em português. cânones? Você entende? Agora tem essa tradução da Flora Thompson DeVoe, e outro dia até vi alguma publicação de que ela teve algum reconhecimento, algum prêmio, alguma coisa com essa tradução, que eu não sei o que foi, mas que ainda bem, né, que o livro tá... E é uma obra tão atemporal, né?
É de uma coisa tão... Eu diria mais que temporal, eu diria que ela é atual. É atual. Quantos Brás Cubas a gente não tá vendo por aí, Inúmeros. Eu queria só fazer um comentário também, eu acho que quando você fala desse pensamento, né, esse embranquecimento do Machado, assim, e esse pensamento de que ele tinha que falar, né? Uhum. E é um pensamento super racista isso, de que todas as pessoas negras, elas são obrigadas a sempre falar e falar o tempo inteiro e só falar sobre isso, sabe? Então, é um pensamento que é extremamente racista, né? Sim. Como se ele fosse sempre obrigado a Claro. só falar disso, como se a vida dele se resumisse a só isso, né? Exatamente. E é isso, ainda mais por acusarem ele de tentar se embranquecer, sendo que não foi ele que tentou se embranquecer, foram as pessoas da elite que gostavam do trabalho dele, que admiravam, porque como ele era um homem muito sofisticado, muito erudito, é isso, assim, mas como uma pessoa negra tem toda essa sofisticação, você entende? Esse preconceito é tão arraigado que em vez de admitirem que uma pessoa negra tinha alcançado aquele lugar, que é o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, entendeu? Como uma pessoa negra vai fazer isso? A elite falou, não podemos deixar esse lugar para uma pessoa negra, gente, isso aí tem que ser um lugar de uma pessoa branca. Olha que loucura, olha que país doido que a gente é, né? E embranqueceram ele, você viu aquele negócio das fotos que fizeram? Sim. Primeiro, assim, jogo de luz e tal, consegue deixar a pele, afinar os traços. É uma coisa assim, gente, é uma coisa... absurda. É uma violência, né? É uma muito violência. criminosa, você entende? Como é que Sim. você faz isso? E aí depois, por cima, todas essas acusações que são totalmente, assim, falta de visão, sabe? É muito... Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tá... Que bom que que a gente fale do Machado até hoje e que ele continua aí sendo pauta de matérias e de prêmios e de tiktokers, que enfim, que ele continua na onda, assim, porque a gente vai, sei lá, vai aprofundando as camadas aí, vendo muita coisa, né?